Vamos falar sobre o quê? Né? Nós vamos falar os problemas da semana, que a maioria está enfrentando bastante problema de amônia. O pessoal está mandando muita mensagem a respeito da amônia alta, né? E tirar umas dúvidas sobre dureza em carbonato. E também mais uma pergunta sobre, Lucas, tratando 10 gramas de hidratação, está sendo vantajoso? A conversão ainda está boa, né? Então você que vai chegando aí, né? Estamos testando a qualidade da internet aqui para ver. Cada vez mais perto do roteador aí. Bom, o que nós vamos falar sobre hoje? Amônia, né? O pessoal está se queixando muito sobre amônia, tá? Semana passada ali, então o pessoal está mandando muita mensagem. Lucas, estou com amônia alta, o que fazer? Né? Então, vamos passar a dica aí para vocês daqui a pouquinho. A respeito também de questões de dureza em carbonato, né? Então o pessoal teve dúvida a respeito de dureza em carbonato, então vamos falar como é que nós agimos aqui. E também sobre tratar, né? No caso ali 10 gramas de hidratação, né? O pessoal fica às vezes em dúvida, Lucas, tratando assim ainda dá conversão, né? Vai dar conversão, só que qual que é a questão? Você precisa ter pelo menos um ambiente para isso, né? O que seria isso? Ah, não ter amônia, não ter nitrito? Não, a base seria ter oxigênio. Então, para você tratar 10 gramas dia por tilápia e ela converter, dando assim em torno de 7 gramas mais ou menos dia, você precisa só manter o oxigênio necessário para ela. Ah, Lucas, mas eu não consigo manter um oxigênio bom. Amanhece lá com 1 miligrama de oxigênio. Compensa eu ficar tratando 10 gramas de ração por dia por tilápia? Não. Às vezes é melhor você tratar 8 gramas e o oxigênio amanhecer com 2, tá? Então fica ali essa questão ali para vocês entenderem. Você tem que cuidar muito, por exemplo, que nem aqui nós estávamos olhando o melhor tanque que a gente consegue tratar, né, é 11 gramas de ração dia. Mas tem areador para isso, amanhece acima de 2, né, tá tudo certo. Mas por que você está tratando 11? Eu gostaria de chegar a tratar até 14 gramas de ração por dia, tá? Para daí verificar qual que seria o limite. Vamos falar assim, limite não, né? Nós que ponhamos limite nas coisas, mas qual que é o custo-benefício melhor, tá? Nesse caso, tratar 14 gramas dia de ração, tratar 10 gramas dia, tratar 8 gramas dia. Como é que nós ia descobrir isso? Como é que nós vamos descobrir isso? Só colocando em prática. Só que como esse lote acabei adensando um pouquinho mais, né? Jogando lá 15, 17 peixes por metro nos tanques menor, eu tenho a barreira por metro quadrado. O que significa isso? Já está passando de 170 gramas por metro quadrado de ração. E eu estou só com 11 gramas por tilápia. E aí o que acontece? Se eu tratar mais, a água não aguenta, né? Aí fica aquele impasse, pô, não posso tratar mais. Então teria que ir próximo lote fazer um alojamento menor, né? Põe lá 8 peixes por metro, para daí sim, às vezes chegar a tratar 14, 15 gramas de ração na fase final, para verificar ali se vai converter ou não, né? Muito bom dia, Cid, Ney, como é que tá a situação lá? Muito quente também? Como é que tá? Aqui tá caliente, o sol tá derretendo, gente. E se você tiver uma dúvida, fica à vontade em fazer aqui, estamos aí para responder, tá? Estamos aí para isso, tá? Então, o que a gente vê a respeito do trato que nem agora nesses dias quentes? A gente vê desafios, tá? Desafios no que sentido? Por causa do oxigênio. Aí o pessoal fala, ah, Lucas, mas eu já cheguei a tratar 10 gramas dia de ração, um sol para cada peixe, essa é boa. Tratar 10 gramas dia de ração, mas não converteu. Mas você tem o histórico do teu oxigênio, né? Ou você poderia me passar, por exemplo, a quantidade de ração que você trata por dia e quantos CV de aerador você tinha? Aí você já vai ver que os 25 para 1, né? Vai pegando ali, você vai entender nessa época do ano. Boa tarde, Lucas, tudo bem? Fala para mim, caso da amônia e nitrito, o que fazer para baixar? Aí vai depender de cada tecnologia que você tiver. Amônia, nunca tive problema de amônia, qualquer bioremediador que você jogar vai funcionar, tá? Só que qual que é o cuidado? O cuidado é o seguinte, como é que está a troca de água? Quantos por cento você está renovando, né? Isso que impede muito, às vezes está lá com 10% de renovação. Ou seja, em 10 dias você trocou toda a água do seu tanque. Aí você joga um bioremediador, indiferente da marca, né? Você joga lá e fala assim, pá, não está abaixando, né? Outra coisa, o produtor falou assim, Lucas, eu fiz a troca da água, ou seja, baixei lá tantas tábuas, baixei meio metro, 80 centímetros,
fechei e ponhei água para encher. Diminuiu a amônia por poucos dias, porque você diluiu a amônia. Só isso. A amônia continua lá. A amônia nada mais é, para vocês entenderem, o seguinte significado que a água está dizendo para nós. Ó, amônia alta quer dizer assim, sabe aquela bactéria que consome a parte da amônia e transforma em nitrito, vamos falar assim? Ela não existe no seu tanque. Está faltando essa bactéria para começar o ciclo. Então, ela não existe. Subiu-se a quantidade de amônia, automaticamente, naturalmente, vai vir essa bactéria. Só que vai demorar semanas, tá? Às vezes demora semanas. Então, nós não temos semanas, Lucas. Meu Deus, eu vou ficar lá esperando, não vou tratar o peixe semanas sem tratar. Não. Você vai usar um bioremediador e jogar lá e você vai ver que vai baixar a amônia. Só que em contrapartida, como tinha muita amônia, tinha muito processo, aconteceu, o nitrito vai subir também, tá? Meu tanque é renovação por bomba, ligo e desligo a hora que quiser. Minha amônia está 2,5, nitrito está 1,75. Tá, tá ótimo, tá dentro. Vamos falar assim, eu com essa análise estou tranquilo, não faço nada diferente, tá? Porque tá controlado, entende? Controlado não significa zerado. Quando você quer zerar uma coisa, o custo é muito alto. Agora, por exemplo, saiu de 2,5 e foi para 3,5. Opa, daí na outra semana já foi para 6,5. Aí é um problema. O nitrito 1,75 foi para 2,8. Daí na outra semana você faz a análise de novo e tu vê que a análise está cor de sangue já. Então está mais forte do que a tabela. Então aí explodiu tudo, tá? Que nem no teu caso, você tem um controle de renovação, como aqui a gente também tem, então você controla pela bomba, né? Por isso que calcula ali estourando 1%, tá? Estourando 1%, não faz essa troca. E o segredo não é você pegar, por exemplo, esperar 10 dias, vamos dar um exemplo, esperei 10 dias, até poderia, vou te dizer como, ó, mas vamos lá assim, a maioria às vezes espera 10 dias, são 10%, então vou deixar a bomba ligada 10 horas. E vai ter toda aquela troca, tá? Então isso a gente percebe que estraga muita água. É muito melhor você pegar e ligar a bomba só 1 hora por dia e fazer essa renovação, você vai ver que a água fica estável, tá? Ela não vai ocorrer oscilação. E amônia e nitrito vão oscilar conforme a temperatura, o ambiente e falta de oxigênio. Então geralmente o nitrito mais está ligado a isso. Se estourar o nitrito da noite para o dia, se você tiver uma análise de oxigênio, você vai ver que de repente passou 2, 3 dias, o oxigênio ficou muito abaixo, né? Muito abaixo por muito período, aí ele dá uma explodida aí na questão do nitrito. Então qual que é a indicação, Lucas? O que você faz quando tiver amônia alta? Para de tratar o peixe? Não para de tratar o peixe, gente. Eu reduzo sim, mas vamos assim, reduz 30%. Você está tratando 100 kg, você vai tratar 70, se o peixe vem comer. Tá? O peixe está vindo lá, Lucas, o peixe está vindo lá, ele é louco, tem amônia e está vindo. Tá? Eu digo por quê? Porque já tem um estudo, já muitos anos atrás, que fizeram um estudo com 20 ppm de amônia, trataram a tilápia, desde que não faltasse oxigênio, ela não morria e comia e convertia, tá? Só para vocês entenderem. Então, falar assim, amônia 2,5, 3,5 é problema. Não é, a tilápia aguenta o tranco, desde que tenha oxigênio. E, preferencialmente, um areador chafariz estratificando. Então, já dou a dica aí para vocês. O que eu faço? Deu análise, está dando amônia, vamos falar assim, 3,5. Opa, já tem que deixar um areador ligado, mesmo que eu tenha automação, eu vou lá deixar ligado os areador. Quantos? Pelo menos a metade durante o dia. Se eu tenho 10 areadores, 5 vai ficar ligado direto, até resolver o problema da amônia. E aí vocês vão ver que a tilápia, no caso aqui especificamente, ela vem comer igual, e vem normal e nem parece ter amônia. E você vai aumentando o trato e está tudo certo, tá? O que mais faz mal para a tilápia é você fazer análise da água, tá? E você não tomar essa atitude. Por exemplo, deu amônia alta, você vai lá e troca. Corta o trato. Aí você fica 3 dias sem tratar. É uma alegria, né? Nessa época do ano, temperatura 28 graus. Já está dando uma média de 27 graus temperatura da água. Você vai lá e corta o trato, ela está muito ativa, ela vai emagrecer, ela vai comer baro, ela fica doida. Você imagina você ficar 3 dias sem comer. Então você causa mais mal que bem. E fuça o fundo vai comer o quê? Só porcaria, tá? Então a gente não indica cortar o trato. A gente indica reduzir o trato, mas você entra com contrapartida, você vai lá, pega e acaba ligando os areadores. Vai gastar mais energia? Vai. Mas aí, como você ainda consegue tratar em torno de 70% a 60% da ração que você deveria tratar, vai pagar a conta de luz também e o peixe vai crescendo. Menos, claro, mas o peixe vai continuar crescendo. Então, nesse caso,
não faz mal para o peixe, a gente cuida muito porque somos pesca esportiva. Não é que não faz mal. Por exemplo, se você não deixar nenhum areador ligado e a amônia subir 3,5, aí às vezes pode acontecer a mortalidade. Vamos supor que você tem lá um areador chafariz lá. Se você deixar ali 24 horas ligado, você vai ver que teus peixes vão estar lá normais. Na hora que você tratar eles, né, você vai ver que está normal o peixe, né? Agora, por exemplo, se deixar tudo desligado, a água esquentar, passar já de 31 graus, ter amônia alta, aí sim fica complicado para os peixes. Então, você só tem que entender o que eu vou fazer se tem amônia alta. Você vai deixar um areador ligado. No seu caso ali, tem amônia, deixa o areador ligado. Você vai ver que vai passando. Nós, vamos falar assim, na criação de tilápia, o que a gente tem? A gente tem uma densidade maior, que nem aqui passa de 13 peixes por metro. Então, a gente trata muita aeração. Então, dificilmente ou vai dar um pouco de amônia ou vai dar nitrito. Então, a amônia aqui a gente não tem problema, porque a gente joga bioremediador e sobe um pouquinho de nitrito. Aí o nitrito a gente controla um pouquinho, né, com o areador. E pronto, e vai levando até o final, né? Porque chega o final do lote, que nem aqui hoje tem que jogar a tarafa ali para vocês verem. A última metria, acho que a última jogada da tarafa deu 670 gramas, daí vamos ver quanto que cresceu. Mas os areador, vamos falar assim, eles não param. Não tem como desligar, né? A água até virou, agora tá ficando verdinha de novo, né? Eu vou viajar de novo, daí já vai ficar marrom, né? Saí viajar, daí ficou marrom, estragou a água, mas é o clima, né? Aí eu voltei ali, a água fica verdinha, né? E daí vai desligar de novo os areador. Mas vamos falar assim, nesse tanque ali, dá pra falar assim, 60% dos areador não desliga mais. Não tem como desligar mais, porque é muita aração que a gente joga. E o peixe todo dia de manhã, pode vir 6 horas da manhã tratar, ele vem ali. Aí o oxigênio está tanto. Quanto? 1,4, depende. Hoje amanheceu mais fresco, amanheceu com 2 miligramas de oxigênio. Mas o peixe vem, então você tem que lembrar o seguinte, quem manda em nós, vamos falar assim, nós produtores, é o peixe. Se ele vem ali e tem apetite, então é sinal que a forma que você está fazendo está funcionando, está dando resultado. Aí esquece um pouquinho a teoria, mas tem que ficar preocupado com a amônia, estou falando para você esquecer, né? Mas você tem que fazer a análise e verificar. Eu faço a análise justamente para ligar areador ou não, para eu saber, por exemplo, se eu preciso deixar areador ligado ou não, tá? Deixa eu ver se eu consigo levantar aqui, ó. Ó, cadê meu dedinho? Esses dois aqui fica sempre direto ligado, tá? Cadê o areador de pá? Oh, aqui, ó. E esse areador de pá também fica direto ligado. Por quê? Porque já passamos de 100 gramas por metro quadrado de aeração. Lucas, mas você está mostrando agora... Ai, tá difícil. Esses estão ligados, né? Por quê? Porque nós queremos fazer a biometria. Oh, tô perdido. Nós queremos fazer a biometria aqui, ó. Ah, tá mostrando muito bagunça aqui. Cadê a câmera? Aqui, ó. Aí, para não dar barulho, ó, tá vendo? Aí a gente desligou já os areadores aqui próximo para nós jogar a tarafa ali para vocês ouvirem nós, tá? Por isso, senão sempre tá ligado. Como é assim que eu trabalho, tá? Mesma coisa no meu caso, estou deixando mais desligado durante o dia por conta da coloração da água, meus areadores sujam muita água. É aí que começa o problema, né? É que aconteceu aqui também. Por isso, você vai ver que os areadores chafariz estão no lugar mais fundo do tanque, tá? Por causa disso. Ele tem o lado bom e o lado ruim, né? Lado bom que ele estratifica a água, tá? Então ele está estratificando a água, lado bom. Lado ruim que ele está movimentando muita água, ou seja, está criando sólido em suspensão. Então fica uma sinuca de bico, mas mesmo com sólido em suspensão a tilápia ainda come. A única coisa que nós gasta mais energia e nós acaba diminuindo o fitoplâncton no tanque, tá? Mas às vezes vai passar por esse processo, então você vai ter que escolher qual é o menos pior. Ah, Lucas, eu vou então pôr areador de pá. Não tem problema. A questão do areador de pá, ele é muito eficiente, só que a manutenção é um pouco maior que o chafariz e o custo inicial é maior, né? Chega a ser 3 vezes praticamente, ou seja, você comprou um areador de pá, você poderia comprar 3 chafariz. Então tem esses custos aí para você analisar essa questão. Então fica a teu critério. Mas tem que ter areador de pá nos tanques? Tem que ter, né? Tem que ter areador de pá para ele fazer a movimentação, principalmente na fase juvenil, quando o peixe está pequeno. Você vai deixar esse um areadorzinho ligado, movimentando, e você vai incorporando mais oxigênio durante o dia, usa menos areador durante a noite, e aí você acaba economizando quando você pode. Aí que nem, por exemplo, agora aqui, a gente não tem o que economizar, entende? Nós temos que fazer a tilápia crescer, e assim a gente espera mostrar aqui depois, daqui a pouco, né?
a questão de que ela está crescendo. Vamos ver, né? Assim a gente espera. Tá, a gente só vai mexer na câmera aqui, porque a gente tinha quebrado um suporte. Quebramos o suporte já, vamos mexer aqui. Aguenta aí. Enquanto isso, se tiver pergunta, só mandar a bala. Deixa eu aqui, né? Se cair o celular... Ai. Tamo aqui, pronto. Tamo com a câmeraman já. Tem que ficar com as mãos livres, eu tenho que gesticular, já tô perdido, não consigo gesticular. Tem que ser chimarrão. É, tem que ter o chimarrão. Então, parece complicado, eu sei que para você, porque as pessoas, às vezes acabam tendo experiências ruins, vamos falar assim. Quando tem uma experiência ruim, você não fazer análise, então você não sabe o que você está fazendo, você só está tratando peixe, né? Então você não sabe tomar uma decisão, mas você já está fazendo análise, então você já subiu um degrauzinho na sua produção, você já está bem mais preocupado, vamos falar assim, com a sua produção, quando você começa a fazer análise, comparado à pessoa que não faz, fala, eu não faço análise, faço assim, tá? Então você subiu já um degrauzinho aqui. Aí o que acontece? Agora você tem que entender como agir. Porque quando a gente tem os dados, a gente tem que aprender a agir de forma prática, tá? Se tu pegar a parte teórica, por exemplo, da amônia e ficar olhando a tabela traseira dela, você não aplica mais cal, você não trata mais o peixe, ou seja, você para a tua produção, porque você ficou olhando para uma tabela. Ela é teórica, ela é válida, mas não se você deixar um aerador ligado. Então, se você deixar o aerador ligado, o que você vai ver? Que o peixe vai voltar a comer normal, eu digo ligado 24 horas, né? Vai comer normal, aí você fala assim, mas não é possível, daí você faz a análise e ainda pode ocorrer o seguinte, a amônia subir mais ainda. Estava em 3,5 para 6,5 e você fala, porco de uno, né? Como? Como ela não para de comer mesmo com 6,5, né? E quando a amônia ficar azul na tua análise, aí tá forte mesmo, daí deve estar com uns 20 ppm. Aí você começa a ficar meio preocupado, tá? Por que tu fica preocupado? Por causa da questão é que se acabar a energia, aí não tem, meu amigo. Se não tiver aerador ligado, 10 minutinhos, acabou. Então tem esse desafio da amônia alta. Se acabar, queimar um painel, alguma coisa, desligar todos os aeradores do seu tanque, você vai ver que ela não dá 5 minutos, já vai subir toda a tilápia para cima. Vai começar a boquejar. E tu vai medir, tem oxigênio, tá? Então para você entender. Então outra coisa que eu acabei lembrando para você entender o seguinte. Às vezes tu vai ver tilápia meio que boquejando durante o dia, você vai medir o oxigênio está alto, você fala, mas por que ela está boquejando? Às vezes é por causa da amônia ou nitrito alto, né? Se tiver uma entrada de água fresca, que não tem amônia, nitrito, você vai ver que ela vai dar aglomeração na entrada da água. Aí você vai medir o oxigênio e vai falar assim, não, mas tá estranho, meu oxigênio está em 7. Mas às vezes tem amônia ou nitrito alto e está incomodando a tilápia e está tudo desligado, seus areadores. Aí você chega e vê na entrada da água, você vê isso. Então são dicas que eu dou para você que vai dando sintomas. Dificilmente acontece ser rápido, difícil, né? Às vezes o que acontece é que a gente demora. Por quê? A gente faz análise uma vez por semana. Aqui nós fazemos 2, tá? Então você faz uma vez por semana, então justo na terça, vamos dizer, fez análise na segunda, justo na terça-feira começou a subir a amônia, mas você vai demorar até a segunda-feira para descobrir, entendeu? Aí não é que nossa, foi de repente, não, você que não conseguiu monitorar, né? Mas Lucas, mas precisa fazer 2 vezes por semana? Não, só se tu vê que dá problema. Então, tá 2,5 amônia, você quer ficar mais esperto? Faz 2 vezes por semana naquele tanque e vai acompanhando. Então por isso que eu falo, saber organizar, precisa ser todos os tanques? Não, vai ter histórico. Então aqui nós também já temos uns históricos, mais ou menos, né? O histórico número 1 você mexeu no tanque, limpou todo ele, vai dar amônia, vai dar nitrito, vai te incomodar o primeiro lote, os primeiros meses, então você já sabe. Tanque 000 bala, né? 100% zerado, ou seja, vai te dar problema, então você já sabe. Então você já vai trabalhando em cima disso porque você já sabe, tá? Então essa é a questão ali. A dureza em carbonato, mudando um pouco o assunto para responder também, o que acontece? Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo do amigo aí que colocou amônia 2,5, nitrito 1,75. Se fizesse análise de dureza em carbonato, o KH, constasse 20. Ou seja,
aquele primeiro risquinho do potinho de água do tanque, deu 2 gotinhas e já ficou vermelho. Lucas, mas aqui diz que se eu subir o pH, a amônia fica mais tóxica. A dureza está baixa. Não posso aplicar o cal enquanto tiver amônia. Então vai ter tanques que você vai passar, sei lá, 60 dias, 90 dias sem aplicar cal. Aí você vai ver que o peixe vai ficar doente. Porque daí você tem que entender uma coisa. Se tu subir a dureza em carbonato, o peixe fica mais forte para aguentar a amônia ruim. Se você deixar ela baixa, você vai ver que vai entrar outras doenças. E mais amônia ainda, causando estresse, vai te dar um prejuízo maior. Qual o cuidado? De manhã, né? Se tiver oxigênio, pode ser de madrugada, mas se não tiver oxigênio, pode ser quando tem oxigênio. Ah, Lucas, então você está falando que o cal tira o oxigênio. Não. Estou dizendo que aumentando o pH do seu tanque, a tilápia tem mais dificuldade de respirar e ela precisa se adaptar. Então, às vezes, quando você está com 20 de dureza em carbonato, pelo amanhecer do dia, às vezes vai estar só 7 o teu pH, ou 6,6, vai depender muito, tá? Então, você vai sair de 6,6 e vai jogar lá para, às vezes, 8 de pH. E daí, se tiver 1 miligrama de oxigênio, você sair de 6,6 e jogar para 8, a tilápia vai entender quase praticamente naquele instante, naqueles minutos de adaptação, que você praticamente zerou o oxigênio. Então aí pode dar problema, pode, tá? Mas é muito melhor pela manhã, antes do trato, estado de estômago vazio, se caso acontecer um piripaque no sentido, você errar a dose exageradamente, né? Ah, eu jogava 10 gramas por metro quadrado, mas isso demora muito, tem que fazer 5, 6 aplicações, vou jogar 30 gramas, um exemplo. Aí você está correndo esse tipo de risco. Mas até hoje, todos que seguiram 10 gramas por metro quadrado, nunca mataram o peixe por causa disso. Não. Mas sempre se pode ver que deu um probleminha, é porque daí o cara, mas joguei 30 gramas, porque daí resolve esse problema, vai, sabe, quer acelerar. Aí é um problema sério, tá? Aí você vai ter esse desafio aí que acontece. Então, para você entender os motivos. Então, por isso que o cal, hoje já, graças a Deus, eu até publiquei lá do fundo do baú 2020, comecei a falar, maio de 2020, comecei a falar sobre o uso do cal e explicando a alcalinidade, que na verdade seria a dureza em carbonato, né? Então, para você ver que na época lá, eu não sabia o que era a alcalinidade, que é totalmente diferente da dureza em carbonato. Totalmente não, mas é diferente as concentrações e a forma, né? Lucas, uma pergunta um pouco fora, mas estou com problema no transporte para os pesqueiros. Aqui com um pouco de tilápia tipo queimada, mancha vermelha embaixo da escama e logo após entra fungo. Seria pH ou baro? Tá, eu só preciso entender. Logo após o transporte, seria isso logo após o transporte? Ele disse problema no transporte. Com um pouco Bom, de tilápia. Sidney, eu preciso só entender ali. Por exemplo, você pegou o peixe, está 100%, não tem nenhum problema, está redondinho. Carregou no transporte, depois, vamos ver lá, no pesqueiro dá o problema de morrer peixe, né? Provavelmente é isso que está acontecendo. Porque quando você faz transporte de um peixe grande, né, acredito que você está fazendo peixe já de 800, 900 gramas, é um problema sério, né? Porque uma coisa é quando tira daqui e leva para o frigorífico, então ele vai, né, já era. Após no pesqueiro. Aí o que aconteceu? Baixou-se a imunidade da tilápia, já é grande, ela já é numa fase, vamos falar assim, que ficou mais veinha, né? 1,3 kg. Aí não tem. Aí é problema, 1,3 kg. Só faz o seguinte teste, vê se com 800 gramas vai dar isso. Provavelmente não. Então vai ter que mudar alguma coisa no manejo, talvez reduzir mais ainda, ponha menos peixe por cúbico, né? Porque ela está com 1,3 kg, então ela já atingiu. Como é que eu vou explicar? O problema é o seguinte: como é que você fez a tilápia sair de 0 a 1,3 kg? Zoração. Essa oração ela é, vamos falar assim, é projetada para te dar lucro, para dar o desenvolvimento, mas não quer dizer que é o melhor para o peixe. Então, quando ela vai ficando velhinha, 1,3 kg, então tudo está assim no limite. Então, já chegou ao ponto assim. Aí, você transportar ela,
causa um problema. O que eu ia fazer o teste? Então, baixa umidade. Eu não sei, por exemplo, como é que vocês usam sal no transporte. Tem gente que exagera no sal. Aí, em vez de usar o sal comum, né? Eu ia usar o sal marinho. Ele é R$30 o quilo. É absurdo, né? Mas vai usar o que? Meio quilo por caixa. Você jogaria esse sal para transporte. Quando chegou lá no produtor, vamos falar assim, no pesqueiro, e você vai descarregar, aí você pega e jogaria, por exemplo, ali um saco de sal ou até 2 sacos de sal por caixa, né? Para dar o choque que a gente quer dar, para depois ele cair e liberar, mas não durante o transporte, tá? Que é aí que o pessoal se engana. Se você pegar e jogar lá meio saco de sal numa caixa aí de 1.000 litros de água, né? Porque tem o peixe também, o peso, então se jogar lá 10 quilos de sal é muito. E depende do tempo de transporte, vai desidratar o peixe, vai desidratar. Já pensa, você saiu do 0 sal e pegou uma salinização de repente de 40 pontos já, ou 60 pontos. E daí ela fica 2, 3 horas ali. Então ela gera um estresse nela, não gera nada de bom para ela. Mas se você põe o sal marinho tem todos os nutrientes para o ambiente marinho. Então, por exemplo, lojas que vendem, ou até Mercado Livre, né? Como é que se fala? Os corais. Hoje tem tudo em aquário, os corais. Como é que eles conseguem produzir corais num aquário? Porque eles usam esse sal marinho. Então significa o quê? Se um coral que vive só da água tem todos os minerais e se prolifera num aquário, então provou-se que aquele sal faz só bem, porque senão ia matar, ia morrer. Você entendeu a lógica? E a gente fez aqui, quando a gente produzia os alivinos aqui, a gente trazia a larva de outra propriedade, trazia para cá para fazer o alivino. Todo o transporte, quando a gente largava ali, a gente jogava meio quilo desse sal marinho. Era em poucas horas você vê a larva voando, né? Porque transportar a larva é complicado, gente. Daí dá muita deficiência. Daí você pegava, usava o sal marinho, era outro lote, né? Então, nesse caso ali, transportes longos, tanto faz por juvenil, eu sempre indicaria meio quilo por caixa de sal marinho, que ele tem todos os nutrientes, você vai hidratar a tilápia, vai preparar todos os minerais, ela vai absorver e vai ficar mais forte, tá? Isso eu já vi na prática aqui. E quando chegar na propriedade, antes de carregar, aí você mete sal. Aí você faz o banho de sal, que é esterilizar tudo que tem, né? E daí larga. Aí esse sal já aproveita que já vai salinizar a água do pesqueiro também, né? Daí já aproveita, já tem, o cara não vai aplicar sal, aí assim. O que daria para indicar, se ele tiver areador, Sidney, às vezes fazer aplicação no protocolo de cal. Porque às vezes o que acontece? A tua água lá, a dureza está 40, está 50, está um ambiente muito bom. Aí chega no pesqueiro, descarrega lá, está 20. Então o pH baixa, né? Às vezes pode estar um pH ácido e acaba gerando esse estresse aí, tá? Então eu acredito que são essas coisinhas que eu ia fazer e testar. Então na hora de descarregar você teria que fazer a análise do pH, a dureza em carbonato para verificar se a dureza está baixa. Pediria para ele aplicar então o cal, pelo menos 3 dias seguidos, para dar esse ideia que aqui é aranhadura, que ele falou fungo, escama, essas coisas, já vai impedir muita coisa, né? Não é que não vai dar, nesse 1,3 kg, de repente 5% você vai perder, mas está dentro 5%, pelo tamanho, tudo, transporte e tal, mas não pode ser muito mais que isso, tá? Aí se alguém tiver mais pergunta, fica à vontade, pode ser fora do contexto, não tem problema, o importante é ajudar, né? Espero aí, Sidney, que tenha te dado uma luz aí. Então não existe assim, faz isso que vai resolver, mas seguindo a lógica, isso vai ajudar muito, né? Pela prática que a gente fez aqui, porque a gente já pegou muita entrega de juvenil. Um exemplo, ó, quando nós entregava juvenil, né? Nós descarregava do tanque aqui e já podia sair tratando o juvenil, ele vinha comer. Hoje entrega o juvenil, ele fica 2 dias sem vir comer. Por quê? Tem alguma coisa errada. Está sofrendo estresse. Se não for longe, for 2 horas de transporte, não digo 10, 12 horas de transporte, né? Então, pera aí, qual que é o problema? Porque acaba se jogando às vezes sal, muito sal na caixa e acaba desidratando ele. Aí ele joga ali, aí até ele se recuperar. Então, dá todo esse processo. Então, para vocês entenderem. Então, se tu quer saber se o transporte foi 100%, caiu na água, em questão de 5 minutos, você vai ver, ele vai estar caçando, né? Porque ele já ficou em jejum, então ele tem que ter fome, né?
Então toda vez que nós descarregava o juvenil, já pegava para o cliente, ó, já pode pegar um balde de ração e joga, né? E daí dava aquela muvuca, tchá, e comia, né? Era alegria. Era uma satisfação nessa parte, porque daí a gente consegue provar que o peixe está bem, né? Agora aqui, recebe juvenil. O peixinho demora 2 dias para vir comer, meu filho. Aí você já sabe que foi estressante e você perde 7 dias, tá? Show. Show, então faz o teste lá. Aí, qualquer coisa, manda mensagem. Que hora que toma? 46. 46, então tá show. Espero que vocês tenham entendido a parte da amônia, tá? Acredito que ficou legal o negócio da amônia. É chato, porque vocês têm que pôr em prática. Por exemplo, não adianta nada vocês ficar discutindo comigo, ah, mas o fulano falou para cortar trato, o ciclano falou que tem que fazer assim, e para lá não sei lá o que, né? O que mais acontece com nós, tá? Comigo, na verdade. Aí o cara manda mensagem, eu dou orientação e ele fala, não, o cara falou assim, o cara falou, outro falou assim. Eu falei, gente, faz uma decisão, escolhe quem você quer ouvir, né? Não adianta nada você vir conversar comigo e depois ficar obedecendo o outro. Então, segue o protocolo da outra pessoa, né? E para mim tá tudo bem, gente, não existe certo e errado. Só que qual que é a questão? Você vê que tem uma coisa errada, vocês entram em contato comigo e vocês não põem em prática. Aí você deixa eu nervoso pra caralho. Ah, aí vocês querem ver. Porque para você mandar mensagem, você já sabe que tem alguma coisa errada, que tem um outro jeito de fazer. Se tem outro jeito de fazer, então aí o que você vai fazer? O peixe é de quem? Quem vai pagar a conta? Indiferente se você é integrado, se você é particular, quem vai pagar a conta é você, porque se o peixe não crescer, se você ficar 2 semanas sem tratar o peixe, quem vai pagar a conta de energia é você. Quem vai chegar ao final do lote e o peixe não cresceu, é você, né? Tudo é você, então você é responsável. Não que você não vai respeitar, mas você precisa entender que às vezes você tem que assumir a responsabilidade e não jogar nos outros. Isso que eu percebo. Ah, eu estou integrado, exemplo, a pessoa está integrada, então é tudo deles, tudo técnico, tudo culpa deles. Não, meu filho. Se morrer peixe, a culpa é sua, né? Você vai pagar o preço, né? Vai ter o prejuízo, né? Então por isso que eu falo, faz testes. Então você tem que testar. Da mesma forma que eu fiz testes, né? Então foi muito legal, né? Visualizando os vídeos antigos, eu falei, nossa, como que começou um cara muito legal. Tem que dar risada. Eu rio de mim mesmo, né? Não é à toa que todo mundo falava mal de mim e tirava sarro, né? Eu fiquei olhando os vídeos, né? Escutei o começo, né? Mas se eu não tivesse botado a cara, hoje talvez não ia ter conseguido ajudar tantas pessoas, né? Então faz parte. Então por isso que tem coisas, tem dúvidas que já está destrinchados, já está resolvido. Que nem por isso que eu falo, se você deixar o aerador ligado, você vê que o peixe vem comer. Deduz, sim, eu trato 30%, mas você vai ver que o peixe vem comer com aquele apetite, não vai estourar a conversão, tá? Não tem como, né? Trabalha com bioremediador, né? Recupera esse negócio. Outra coisa, o produtor que está ligado e já entendeu, foi sábado que eu visitei um produtor, minha opinião, só acho que ele está exagerando. Eu falei, dá uma segurada, mas enfim, não. Falei, tudo certo, manda bala, a gente pode dar uma opinião. O que ele faz? Ele pega esterco de vaca e aplica no tanque. Só que ele não aplica só uma vez, ele aplica várias vezes, né? A minha sugestão é a seguinte, aqui por exemplo, se precisar, a gente aplica, né? Esverdeou a água, quando você vê que ela vai perdendo a esverdeação, reaplica de novo, porque o fitoplâncton já sobe de novo. Ele lá está fazendo uma aplicação por semana. Aí eu falei, bora lá, né? Aí você vê a água, é uma teteia, né? Só que o verde já está ficando já está mudando, meio que exagerado. O que acontece? Se produzir muito fitoplâncton, é um problema, porque vai precisar manter ele. Porque se você exagerar e não ligar o aerador de chega, zerar o oxigênio, ele vai morrer. Aí vai ficar ruim. Então, quando você exagera nas coisas, corre o risco de fazer cagada, tá? Quero agradecer pelas dicas de quantidade de trato por HV de aerador, CV? HP ou CV, né? Então, de aerador e teste de KH. Melhorou muito o desempenho dos meus tanques.
Quem que é? Lair Ayrton. Show de bola! Pense num cara que você deixou feliz hoje. Não tem coisa mais gratificante. A pessoa fez o teste, entende? A pessoa foi ali, fez o cálculo e viu que bate, sabe? Existem várias formas de produzir. Eu sempre falo, eu não sei a melhor forma de produzir. Eu não sei a melhor, não tem como saber. Porque você sempre tem uma coisa que você pode mudar, né? É por isso que eu falo, não tem como saber. Mas eu posso contribuir com o que eu estou fazendo e vendo as diferenças. Aí, que nem no caso ali, pegou e olhou, fez o teste e melhorou. Então, opa, enquanto não surgir outro jeito ou alguém publicar outra forma, melhor, vamos ficar com essa. Entende? Se alguém chegar e falar para mim, faz assim, assim, um exemplo, não sei, né? Uma coisa um pouquinho diferente e vai melhorar 1 grama de tilápia. Eu vou fazer o teste. Porque pensa, melhorar 1 grama de tilápia é muita coisa. Você tá doido, né? Pensa num lote aí de 210 dias, eu ia ganhar 200 gramas. Você imaginou que luxo, né? Então seria magnífico isso aí. Tá? Isso me deixa feliz porque contribuir, aí vem o resultado. Esse é o resultado que eu quero que vocês me acompanhem aqui no canal. Fazer o teste. E às vezes não vai servir para você. E tá tudo bem, mas pelo menos, olha, eu fiz o teste aqui, mas por causa disso aqui ficou manejo ruim, o colaborador não conseguiu fazer, ou eu não consigo fazer. Vamos dar um exemplo, horário de trato. Gente, agora com essas temperaturas de água, tratar cedo, 6 horas da manhã está tratando, né? O colaborador vem aqui 6 horas da manhã tratando, às vezes vem 6h30, 7, conforme, né? Mas enfim, vai vir, né? E tem uma sugestão que eu dei no outro produtor, ele tinha um trato às 8 horas da manhã e às 11 horas da manhã. Só que eu falei assim, putz, 11 horas da manhã, a temperatura está dando 30 graus já, né? Daí eu falei, cara, você está correndo risco, né? Já tá. E daí o tempo vira, fica pesado. Aí eu joguei para ele o seguinte, como o trato às 11 não era o mais forte, calcule-se mais ou menos 30%, ou seja, 70% às 8 da manhã e 30% aquele meio que retrato assim, né? Para matar a ansiedade do gulosão, né? Para o gordo ficar mais gordo, como diz o outro, né? Aí o que acontece? Eu falei assim, cara, joga para mais cedo. Aí ele falou, 6 horas da manhã? Eu olhei, sim, né? Falei, tem oxigênio, por que não? Tá acima de 2, joga, faz o teste, né? Então, inclusive, ele marcou eu, né? Repostei isso aí para mostrar, ó, 6 horas da manhã, entende? Ele fez o teste e deu certo. Sabe, isso que é magnífico. Ele não ficou teimando, né? Não ficou orgulhoso. Ah, mas eu sempre fiz assim. Não, vamos fazer o teste. E ficou melhor para ele. Ele trata às 6 horas da manhã e às 8 horas da manhã. Mas se virar o tempo, a temperatura ficar muito acima de 30 graus, das 8, 4, 12 até 4 horas da tarde, que vai dar às 8 horas, já passou. Agora tratar às 11 ia dar 5 horas, então vai sofrer mais. E daí se a água vai esquentando, então quer dizer que 30 graus, 32 graus vai subindo mais cedo, né? Então 2 horas da tarde. Aí pelo menos teve 6 horas de pré-digestão, né? Então essa é a lógica. Depois, lá pra frente, né? A água vai esfriando, aí se você quiser mudar, você muda de novo para o teu jeito, não tem problema. Só que a pergunta que eu faço é, você tem tempo para isso? Né? Cara, que eu fiz esse teste, tratar uma vez por dia e de manhã, ou o retrato aqui, que a gente faz o retrato, em 40 minutos já passa retratando mais ou menos, né? Porque não tem tempo. Eu não sei você, mas aqui 24 horas para mim é pouco, falta mais 24, daí se tivesse mais 24, falta mais 24, ou seja, nós não tem fim, nós não para, nós é produtor, nós não consegue, né? E ainda tem bagunça, né? Aqui pelo menos sempre sobra um monte de bagunça, né? E aí o que acontece? Ganhamos tempo. Tratando mais cedo, se precisar participar de uma reunião, se precisar em alguma coisa, a gente tem tempo para ir. A gente criou esse tempo, porque a gente precisa trazer mais informações para todo mundo, para a propriedade, para não acabar. Ontem nós estávamos fazendo uma caminhada, eu e a minha amada, discutindo os investimentos que nós vamos ter que fazer aqui na propriedade. Senão ela vai acabar. Não tem como, né? Então a gente está falando, tem que pôr um tratador flutuante aqui, tem que pôr um tratador flutuante aqui, temos que puxar o tanque de cima, vir aqui para compensar um tratador flutuante aqui, daí se conseguir a liberação lá para cima, tem que fazer um tanque, um tratador flutuante aqui, quantos R$1.000 nós vamos gastar? Aí fala assim, tá, mas se nós não fazer, quem vai tratar? A dificuldade da mão de obra daqui a 5 anos vai ser como? Né?
3 anos, daqui a 3 anos, como é que vai ser? Não vai ter gente, né? No interior não tem mais gente. Você pode pagar o que você quiser, paga caro, paga tudo, mas ainda assim o pessoal não quer. Então, quem vai tratar? Somos nós. Mas aí a gente pode automatizar, facilitar, mas tem que ser planejado, é isso que eu estou falando para você. Se você pensar na piscicultura para frente, você vai ver que vai ter que investir. Vai investir devagarzinho para não começar a dar problema. Por que eu vou pensar em tratadores flutuantes? Porque eu já tenho toda a automação já nos meus tanques. Então, opa, a parte de automação está resolvida, o oxigênio está resolvido. Estou criando a tabela própria, né, da questão de trato, né? Da mesma forma que você me agradeceu pelos quilos de hidratação versus CV funcionou e não dá erro, né? Não é que não dá erro, mas que nessa época não é muito difícil. Funcionou, é legal, fica mais fácil, né? Você tratou tantos quilos de hidratação, você calcula, tem tantos aerador, vai bater. Aí se você quer testar, você trata um pouquinho mais e vai ultrapassando os 25, né? Chega a 30 quilos, daí você vai ver que de repente aquele monte de cocô boiando, aquele peixe já não vem mais comer, aí tu fica 2 dias sem tratar direito, né? Então vai indo essa questão. Tem pergunta? Tem que levantar a mão. Aqui é sobre o oxigênio acima de 2, pode tratar às 6 da manhã, então? Ué? Se vocês vissem eu, vocês iam chorar. Tá, vou falar por que eu parei de publicar. Já faz uns meses vocês veem que eu não publico mais. Por quê? Porque estava fazendo mal para vocês que me acompanham. Que daí o que aconteceu? Eu fazendo publicação, o oxigênio lá 1.3 e o peixe ali vindo comer e eu tratando. Tá? Só que eu estava ciente do risco, né? Olhando a previsão do tempo para ver se chove, não chove, né? Tudo aquela coisa, toda aquela decisão antes, não simplesmente indo no embalo. O que aconteceu? Passou um tempo, eu fui visitar os produtores e vi que eles estavam tratando também com oxigênio baixo. Só que sabe qual foi o desafio, o problema? É que eu vi que depois do trato os peixes estavam ao redor dos areadores. Terminou de tratar, ele saiu do, tipo assim, comi, agora... Você imagina o meu desespero. Eu falei, pô, estou fazendo mal que bem, né? Então por isso que eu parei de publicar, porque eu vi que as pessoas estavam fazendo mal, elas não entenderam. Eu só queria mostrar o seguinte, não é o que você sabe, eu queria mostrar, tem algo além, é que nem eu, não é isso, tem sempre algo além. Mas qual que era a questão? Eu terminei de tratar os peixes, eles não iam atrás do areador, pronto, e o oxigênio ia subindo, né? Porque 6 horas da manhã, com 1.4, mas às 7 já estava 2, né? Vamos falar assim, 7h30 já está 2.4, 8 horas da manhã já estava 3, e o oxigênio vai subindo. E lá na propriedade ia descendo. E ficava até 11 horas da manhã, meio-dia, perto dos areadores, ficava até de tarde. Daí você imagina. Você imagina. Eu falei, não, tem que parar de publicar. Por isso que muitas coisas que eu não publico, não é que eu não quero transmitir. Porque quando você tem a noção do que você publicar alguma coisa vai gerar mais mal do que vai fazer mal a vocês que estão me acompanhando, eu tomo a decisão de não fazer a publicação. Entende? Aí vai no tete a tete, daí visita, explica, daí o pessoal pede, tal, daí explica, ó, tudo bem, mas eu tenho a sonda, eu tenho a automação, eu já tenho meses de dados, eu sei que esse tanque é assim, ele pode amanhecer 1.4, mas se tem sol, ele vai chegar a 3 pelo menos. Por mais difícil que seja, ele vai chegar a 4. Eu consigo durante o dia manter 4, tudo, com todos os aeradores ligados, o dia nublado, chega a 4. Opa, 4 tá bom, tirar para vai converter. Mas poderia sim. Com 2, se você conhecer seu tanque, fala assim, não, eu meço 6 horas da manhã, tá 2, mas vai lá, média às 7 horas da manhã e já tá 3. E daí se tem sol, vai, beleza, pode tratar, você vai ver. Mas daí no dia de chuva, aí você dá uma segurada. Por exemplo, assim, levantou aquele tempo, 6 horas da manhã, né, às vezes vem, e também tem que estar ciente, né, se der um caca, você pega oxigênio de pó e vai jogando, tá? Aí você tratou de manhã, o tempo estava bom, né? Você não olhou a previsão, você olhou para o céu, né? Ah, hoje não vai chover, né? Tá meio escuro, ainda você olha e não vê nada, né? Não vai chover. Aí vai lá e trata. 8 horas da manhã já vem aquele tempo fechando tudo e passa o dia inteiro cagado. Você vai ter que monitorar o oxigênio, né? Que a chance de dar merda é muito grande, né? Henrique, estava vendo uns estudos que alimentar várias vezes por dia diminui bastante a CA, porém com sonda e oxigênio sempre alto.
confere a informação? Conversão alimentar. Sim. Mas aí que tá. Por que deu certo tratar uma vez por dia? Por causa disso. Nós não conseguimos manter um ambiente adequado para a tilápia. O que seria um ambiente adequado? Que nem um aviário. Temperatura controlada. Então, quando foi feito esse estudo, eu não sei, mas a maioria deles é feito em laboratório. No laboratório, o pH não oscila mais que zero, sei lá quanto. A temperatura também não oscila mais que zero, não sei lá quanto. É 0, alguma coisinha. O que mais? Oxigênio não vai oscilar quase nada, geralmente. E aí eles fazem o estudo. Pô, verdade ou mentira? Se eu tratar 10 vezes por dia a tilápia, ela cresce mais? Né? Aí os estudos mostram que sim. Na prática, teve uma pessoa que fez isso, teoricamente, eu não tive acesso aos dados, mas ela compartilhou comigo e falou, cresceu um pouquinho mais, mas sabe, tava aquela coisinha. Mas daí eu falei assim, mas você vai continuar tratando essas 10, 12 vezes por dia? Não, não dá tempo. Aí não dá tempo. Aí, por causa disso. Então o que se faz? A forma que eu gosto de trabalhar, 80% e 20% eu deixo de lado. Eu foco em 80% que vai dar resultado. Tratando uma vez por dia, ao amanhecer do dia, ou fazendo o retrato 40 minutos depois, 1 hora. Me dá um resultado de 80% comparado a outra pessoa que passa o dia inteiro perto do seu tanque, trata em hora seu tanque, não sai da sua piscicultura. Ele não consegue pegar uma informação, ele não consegue ir numa reunião para melhorar a sua piscicultura, não consegue fazer nada, ele só trata peixe. Qual a piscicultura que vai morrer? No seu ponto de vista? Aquele que ficou preso trabalhando 24 horas por dia. Ah, Luca, mas eu acesso ao celular. O celular é um tipo de informação. E a conectividade, e a política na sua cidade, no seu município, para todo mundo conhecer, você ter ideias novas, você tem que sair de casa. Eu vejo por mim, desde que eu estou saindo mais de casa, visitando mais produtores, eu sempre aprendo mais. Sempre tem novas ideias, aprendo mais. Se eu ficasse só tratando peixe, não ia ter essas ideias. Ia ter outras ideias, mas entenda que não ia ver o que está acontecendo ao redor, fora da propriedade. Então, eu falo para você, então é melhor se tratar 2 vezes por dia. Vai perder 20%, que na verdade no frigir dos ovos não vai, porque nós não conseguimos manter o ambiente, o oxigênio estável, acima de 4,5, aquela toda, o pH, amônia, nitrito, tem essa oscilação. E daí a tilápia precisa passar umas horas em jejumzinho, vamos falar assim, tá? 12 horas mais tranquilo. Mas teoricamente ela demora 24 horas para fazer toda a digestão do estômago dela. Então não sou contra isso, mas assim, a realidade aqui no tanque escavado, da forma que a gente está trabalhando, não vai dar muito bem. Mas, olha só, convido a você, se você quer fazer o teste, pode fazer como povo de armazém. Lá o nível do mar, então sobe 20 metros ao nível do mar, a propriedade lá que eu instalei a sonda 30, mas fica lá entre 30 e 20 ao nível do mar. O que eles fazem? Eles levantam cedo também, 6 horas da manhã, trata mais forçado, aí depois, o que eles fazem? Isso se a temperatura não estiver alta, tá? Se chegar a 31 graus, eles já cortam e tratam. Mas vamos assim, não passa de 30 graus. Eles vão tratando, faz o tratador passar a cada 2 horas no seu tanque, às vezes até 4 horas da tarde, às vezes até 6 horas da tarde, tá? É o que eles estão fazendo. É errado? Não sei, eu preciso de dados. Se ele falar, ó, a conversão está 1.3, eu fazendo assim, só que daí você tem que entender a lógica deles. Ele enche o bucho principal da tilápia nos primeiros tratos e depois ele vai só jogando um pouquinho, tá? Só que daí é tudo automático, tá? Eles não ficam no tanque, ele larga lá e seja o que Deus quiser. Aquela vez estragou a cordinha, o sensor, e daí você imagina o que aconteceu, né? Aí trata num lugar só, começa aquele esdrolo, né? Então tem que ter esse cuidado. Então não tem problema, entendeu? O Henrique, né? Viu esse estudo, faz o teste, mas pega um tanque, faz o teste. Aí você fala, pô, não funciona. Não é que não funciona. Aí às vezes o oxigênio faltou 2, 3 dias. Aí você vai, se faltar o oxigênio, outro dia de manhã não vem comer o peixe. Por exemplo, se tratasse 4 horas da tarde e às 8 começar a faltar o oxigênio, esse peixe sofre muito. E vai amanhecer o dia e você não consegue tratar. Assim, do jeito que nós estamos fazendo, tratando de manhã cedo, chega de manhã cedo. Você pegou um peixe?
Sirius é um cabrito mesmo. Não dá para soltar o Sirius, que cada vez come um peixe, tá louco? O lote de 200 dias são 200 peixes. E você não pega 2 ainda no dia, né? Aí, perdi até o foco do filme. Aí ele vem todo dia de manhã saudável, não fica doente, né? Vou falar baixinho ali pra vocês. Ele não ficou doente, né? Então, eu acho que tá no caminho certo. Falar bem baixinho, né? Essas coisas, não ficou doente, né? Então aí que tá a questão. Então cada um tem que saber. Às vezes o cara tratando mais vezes por dia corre risco de dar mais doença. Nós não sabemos, eu não sei. Eu não sei. Porque eu não quero correr esse risco. Para mim tá bom assim. Por enquanto, né? A não ser que depois põe mais estufa e tal. Daí faz aquele negócio monstruoso. Aí virou um aviário mesmo. Aí mudou a conversa, né? Porque daí água 24 graus. Oxigênio 5. Tração no 12. Tá? Tem mais pergunta? Eu vou lá pegar a tarafa, então vamos jogar a tarafa. Que hora que já é? 1h07. Então vamos jogar a tarafa pra vocês verem? Vixe Maria. Vai dar pra ir até lá, né? Hã? É pra ir até lá, né? É, vamos... Deixa eu tomar mais um chimarrão ali, enquanto isso. Se tiver mais pergunta, faz pergunta, né? O que eu posso compartilhar hoje... Vou fazer um evangelho, evangelizar agora. Hoje aconteceu uma coisa inusitada, uma coisa de segunda-feira. Eu recebi um convite de uma reunião 8 horas da manhã, né? Na verdade, no mesmo dia eu recebi 2 convites, né? A pessoa mandou esse e mandou outro, né? E na minha cabeça, quando eu recebi o convite, como eu não usei agenda, né? Eu falei, não... Só lembrei o horário, 8 horas da manhã, eu achei que era num lugar, só para começar. Na cabeça já marcou um lugar que não era, né? Aí hoje de manhã, pá, eu falei, temos que ir, meu Deus, já é 8 horas. Como fui pensar em gravar que era para lá e é outro lugar, tá escrito grande, né? Mas é o dia muito agitado, né? Quando eu recebi os convites. Aí eu olhei, putz, é outro lugar, vou chegar atrasado. Então tá bom, vamos lá. Aí cheguei no lugar, sentei, daí o cara que tinha mandado o convite, cumprimentei, beleza, daí nós ficamos conversando. Aí de repente ele falou assim, não, tem que ir para não chorar, né? Daí ele pegou e falou assim, mas quarta-feira você vai vir? É lá o convite que eu te fiz? Aí eu comecei a dar risada. Aí eu olhei para ele, mas eu achei que era hoje. Daí ele deu risada, eu olhei no convite, era para dia 11. Aí você vê, fala assim, como, né? Como pode... as coisas que nós conversamos naqueles 20, 25 minutos, né? Porque eu achei que era hoje, fiquei lá conversando com o cara, e ele também, ele estava esperando não sei quem, mas coincidiu, eu tinha que conversar com essa pessoa, né? Aí eu falei, Deus, né? E aí põe tão forte no meu coração, foi um negócio tão esquisito, e tinha que ir lá. E se eu tivesse me tocado, eu não ia. Ele falou, não é hoje, né? Tipo, antes de sair de casa, eu tivesse olhado a data, né? E deu umas dicas muito legais, umas coisas para a vida, né? Então, às vezes Deus age na sua vida de uma forma, às vezes fala assim, puta merda, que cagada, fiz errado. Mas não, você era para ir lá, Deus ajeitou para a pessoa estar lá, que também, e depois que eu falei, fiquei todo sem graça, passando vergonha. Aí eu falei assim, então tá, agora tem que ir embora, porque não é hoje, né? Aí ele olhou assim e falou, eu não sei porque eu também estou aqui. Eu vou, o meu negócio que eu tenho que nem é aqui, é no outro lugar. Mas, enfim, ele falou, né? Então, às vezes ele também estava lá sentado, não sabia porquê, e acabou ocorrendo essa conexão com a pessoa lá, tá? Então, mas por que eu falo isso? Às vezes acontecem coisas pequenas na tua vida, tá? Essa aqui é uma coisa pequena. E às vezes fala, nossa, tá tudo errado, nossa, que loucura, né? Segunda-feira, né? E, na verdade, aconteceu a conversa que eu queria ouvir, e de repente era isso que Deus queria mostrar, e era isso que eu estava pedindo para Deus, né? Então, às vezes, Deus falou assim, não, então eu vou te fazer esse caminho, vai ter a pessoa lá e você só precisa ouvir ela, né? Seria muito mais fácil? Claro que seria, né? Mas aí não tem graça, né? Então, na tua vida, às vezes vai ter assim, acontece muita coisa errada num dia, lembre-se disso. O que Deus queria mostrar para você? Ou eu falo assim, que Deus, o que você quer me mostrar quando está dando errado? Ou eu tomando uma atitude errada, né? Não dando um resultado, né? Eu sempre falo, não existe certo e errado. A história já conta isso. O que a gente fala que julga errado num certo momento da história, depois você fala que é certo. Então, depende do ângulo que você vai julgar as coisas. Então, é melhor falar assim, não existe certo e errado, só existem resultados, né?
aí você diminui o julgamento. É assim que eu trabalho. Eu continuo julgando, tá? Isso é fato. Mas eu peço a Deus sempre, oro por isso, para diminuir o máximo o julgamento, para parar de julgar. Ou seja, dar outra face para entender o circuito. Então foi muito emocionante. Aí eu estava lá, e claro que tinha outras coisas para fazer, né? Na cidade, comprar coreia, as coisas pro Jerico e vai indo, né? Aí, só que rendeu muito bem, né? Aí sobrou muito tempo ainda, as coisas encaixaram de um jeito, né? Que não deu fila nas coisas. Por exemplo, fui até no barbeiro, falei, vou passar no barbeiro já que estou aqui, né? Tinha tirado tempo um pouco a mais por causa dessa reunião, e fui lá igual no barbeiro, né? Cheguei lá o barbeiro, já fui logo atendido, depois já tinha mais de 6 pessoas, falei, nossa, é o tempo, né? Então quando você está a favor de Deus, né? Quando você ouve a Deus, começa a acontecer na sua vida. Talvez você que está ali me assistindo, talvez não vai nem acreditar, é coincidência, não tem problema. Mas na minha vida eu espero que continue essas coincidências, né? Que continue, porque eu tenho muita fé. E outra coisa que foi passado para mim, um discernimento que mudou muita coisa, que eu sempre falo assim, Deus, eu vejo pessoas conectadas a você muito mais forte que eu, né? Mas não no sentido da inveja, assim, no sentido assim, nossa, como eu tenho que aprimorar esse contato com Deus, né? Mas na hora de movimentar-se, ela não se movimenta. E daí Deus falou, ou eu, né? No sentido seguinte, primeiro você tem que se entregar a Jesus. É o primeiro passo, se entregar, aceitar que Ele fez algo extraordinário por nós, né? Não tem como retribuir na mesma moeda ou chegar próximo a isso, não tem. Que é o perdão de todos os nossos pecados, né? A salvação. Essa é a primeira fase. Então, muitos estão presos nessa fase. Aceitaram Jesus, né? Aceitaram tudo, conecta com Ele, se encontram em espírito tudo. Mas aí vem a segunda fase, né? Seguir Jesus. Quando Ele te pedir para fazer coisas pequenas, né? Eu falo para você, fique tranquilo, Jesus, Deus, né? Nunca vai pedir algo que você não seja capaz. Então, caiu esse discernimento, porque eu vejo muitas pessoas que se entregaram a Jesus, se entregaram, é lindo, é maravilhoso, só que não conseguem o resultado, às vezes, na vida delas, porque elas não conseguem seguir Jesus. E na Bíblia tá, eu só não lembro qual, estou em Atos, né? Mas, resumindo, fala assim, que tem um grupo de pessoas, não era em Atos, não, era outro, peço desculpa. Mas tem grupos de pessoas que você deve seguir se você quer encontrar mais Jesus. Então ele na própria Bíblia diz, eu só não lembro que nós olhamos lá, os grupos de pessoas, só não lembro, são acho que 5 ou 6 grupos de pessoas. Como encontrar Jesus, né? Quando ele faz no monte, né? No monte, Então aí ele já deu a deixa, mas ele deu a deixa um pouquinho maior agora para você que está acompanhando. Primeiro passo, você vai se entregar a Jesus. Quando você aceitar Jesus, é maravilhoso, dá toda a euforia. E o segundo passo, não é obrigado. Essa é a questão, você não é obrigado. Mas se tu quiser, você pode seguir Jesus. Aí sim você vai ver a tua vida se transformando, milagres acontecendo, as coisas soprando, e você não indo contra o vento, você indo a favor do vento, mais rápido, tá? Essa é a deixa que eu dou para você. E aí, por isso que diz lá, né, peço desculpa, não estudei, ainda chega, né, para falar, mas tem os grupos de pessoas que você deve seguir, e cada um se encaixa num grupo, tá? Que seria seguir Jesus, tá? Isso que é o mais massa. Seguir Jesus é dar o passo de fé, ele põe uma coisa e você fala assim, mas fala o que eu falo, Deus, mas eu não tenho condições, sabe? La Plata, falo, Deus, não vejo se é esse momento, eu não tenho condições para isso, mas Deus põe no coração, você tem fé ou não tem? Aí eu falo, eu tenho, né? Aí a gente brinca, tá? Agora, só para brincar um pouco, o que é um peido para quem está cagado, né? Aí vai, aí as coisas se encaixam de um jeito e funciona. Aí você fala, barbaridades, né? Então Deus quer que a gente seja muito próspero em todas as esferas da vida, né? A prosperidade não está apenas na questão material, mas assim com a conexão com Deus, tá? Então vou lá rapidinho pegar a tarafa, porque para eu me sujar, senão não tem graça. Já usei a calça velha já. E para nós ver a tilápia. Então lembre-se, se você já se entregou a Jesus, bora seguir Ele. E você talvez não se entregou a Jesus,
bora se entregar. Só precisa fazer isso. Vou lá buscar rápido a tarafa lá. Fica na sombra, eu acho que só ilumina aí. Só verifica, só vira. Hein? Ô, mas deu uma boa melhorada na água. Tá verdinho. Uma boa melhorada na água. Tu já comeu peixe? Aí vocês querem que eu levante a perna ou não na hora de jogar a tarafa? Vocês querem com charme ou sem charme? Deus, o livre, duro que... Hoje não dá pra carnear peixe? Putz, gril. Aqui eu tô chorando porque a gente não gosta de devolver os peixes porque isso morre muito, né? Entende? Ah, então vai lá. Não levantei a pé. Só um pouco. Ixi, Maria. Ah, fica o convite, tá? Lembre-se do show rural, é muito bom você ir lá. Vai visitar, tem muitas empresas. Ah, uma piscicultura, não sei se tem muita coisa de piscicultura, geralmente não tem, mas talvez você não tem. Mas é para você ver novas tecnologias, começar a entender as coisas, né? Sair da casa um pouquinho. Eu sei, é ruim, eu também não gosto de sair de casa, né? Mas faz muito bem você pegar e sair e ver novas tecnologias, tá bom? Acho que vai ficar em 670. Ó, tem um machucado aí. Hã? Não, não vai bater. Ó, já tem lama aí. Eu acho que não vai crescer quase nada. Pegou um bastante pequeno. Nossa, como tá sujo. Tá louco, tem lama aí, hein? Nem parece que foi limpado. Isso aí vai dar 670 de novo, ó. Os grandes nós não pegamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora tem que fazer 2 pesagens. Gostoso? Tira, você já pegou. Faz favor. 800 gramas. 10 peixes, 8 quilos. Tem que anotar. Anota. Vamos lá. Uh. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 1. Ah. 16 quilos. 21. É. Vamos fazer peixe hoje de noite? Ai, ai. Você não quer peixe? Dois? Um só? Um peixe tá bom, né? Vamos ver quem ganha. Deixa eu só... Ligeiro para não judiar dos coitados. Olha ali, 1 quilo. Não passa de 1 quilo. Ou a balança não pesa mais que 1 quilo. Não, ela pesa mais que 1 quilo. Olha ali, ó. Meio feio. Arredondado. Então você vai virar um frito. Vamos rápido na sombra lá. Tem lama ali, hein? O escorador de pá tá puxando pra lá e acumulando aí. A biometria vai ser semana que vem, oficial, porque essa semana show rural não vai dar. Nossa, mas cresceu bem. Ah, vai dar média quase 800. E tinha bastante pequeno. Que bom. Ai. Você chegou a fazer média, não? Então passa pra cá. Aí eu tô contente. Ai. Vixe. Nossa, calma. A senha do celular. Então vamos lá, gente. Se tiver mais perguntas, vai fazendo para nós encerrar. É 16 quilos mais 8 quilos dividido por 31, certo? Era 10 na primeira, 21. 774. A última biometria aqui, não era oficial, menos 670. Espera aí, 774, menos 670, 104 gramas dividido por 14 dias. Deu 7,42 gramas dia. Aí vamos lá, 10. Ah, eu não vou fazer, acho que vai dar 10,5. O que é 10,5, Lucas? 10,5 é grama de ração média. Tem que tirar um relatório lá que eu acabei esquecendo. Dividido por, quanto eu falei? 7,4? É, 4,2. Aí ele vai dar uma conversão de 1,41. Nossa meta, nosso objetivo, nosso alvo é 1,45 de conversão aqui, tá? Porque o peixe está disparelho, vocês viram, tem os pequeninhos. O que a gente ficou feliz que os pequeninhos estão comendo ainda, graças a Deus. Então por isso que assim, a experiência... Ó, tem as larvinhas vermelhas que vocês conseguem pegar. Não estou mostrando para vocês não, tá? Dá cosquinha. Tá. O que é essa larva vermelha? Essa larva vermelha dá bastante matéria orgânica. Então tem bastante matéria orgânica ali no negócio. Por quê?
Porque o areador de pá não está na posição correta. Ele está mostrando isso para nós agora. Porque está acumulando tudo aqui. Porque eu joguei a tarafa, ficou aqui, ó, ficou sujo. Então, acontece. Falta areador de pá? Não, aqui, ó. Falta areador de pá? Falta. Faltava dinheiro, faltava tudo. Não, mas é por isso que eu falo. Próximo lote sobra um pouquinho de recurso. Tem que pôr um areador de pá ou até 2 areadores de pá, entende? Você não consegue fazer tudo de uma vez. A gente sabe disso, então a gente é produtor. Mas a gente se vira com o mínimo necessário. Um areador de pá já ajuda muito, tá? É a única coisa que a lama vai ficar aqui por cima, em vez de lá embaixo, né? Então na hora de entregar o peixe, você vai ver. A mulher falou que tá cheio de lama na cara, não sei. Mas também, peixe sujo, né? Aí a gente vai vendo ali. A biometria oficial, a gente faz porque daí a gente tem que bater mais tarafa, né? Então lá atrás, isso aqui cresceu lá atrás, olha que louco. O tanque está dividido assim. A parte para cá é a mais fraca, né? E a parte lá é mais forte. Então lá tem que passar de 1 quilo agora lá. Então lá já estava dando 1 quilo faz tempo, né? Então vamos para lá e verificar se vai dar 1 quilo. Tá? Então a gente vai jogar a tarafa em vários lugares, porque ó, deu 800 aqui, 774. Então já tem que verificar, jogar umas 5 vezes a tarafa em todos os pontos, vamos fazer a média. E daí a gente tem que contar os peixes, transformar em porcentagem. O que significa isso? Vamos supor aqui, tiramos 20 peixes, tinha ali 10 peixes abaixo de 600 gramas, um exemplo. Começa do menor. Entre 800 gramas, abaixo de 500 gramas. Aí tinha mais 7, 8 peixes de acima de 600 gramas. E daí depois eu tinha as tilápia ali de 1 quilo. Você entendeu? Aí você vai saber mais ou menos e não vai dar erro. Porque ficar esperando as 10 é muito, né? Daria 30%. Mas pode acontecer também, né? Ter 30% de fumo, né? Você não consegue ficar esperando esse, porque o do meio e a ponteira já está muito forte. E daí não cresce. Pelo menos ou nós pegamos o azar e não pega a tilápia de 1,1 kg. Porque vocês viram a última vez, 14 dias atrás já tinha tilápia de 1 quilo. E agora não passou de 1 quilo. Então já fica meio suspeito, né? Então para vocês entenderem essa parte aí, tá bom? Ficou alguma dúvida, alguma coisa? Tem uma pergunta? Então a gente agradece você por acompanhar nós aqui, tá? O objetivo sempre é o intuito ajudar, o canal tá ali para isso. Ontem a gente foi mexer atrás do canal, ficou lá olhando, né? Porque a gente ficou na dúvida que ano que é, né? E o tempo passa, pensa, já passou, vai passar 6 anos em maio. Obrigado pela aula. 6 anos em maio. 6 anos fazendo isso. Mas eu falo uma verdade. Nós achamos que era 3. 3 anos, né? Mas eu falo uma verdade para vocês. Eu só estou hoje aqui com essa experiência, esse aprendizado, a forma de ver outras formas de produzir, graças a vocês. Isso me tirou da zona do conforto. Porque automaticamente você sempre espera alguma coisa diferente. Então, eu vou ficar publicando sempre a mesma coisa? Não é. Isso te chama para uma evolução, né? E às vezes até outros produtores mandam mensagem, fiz isso aqui, papapá, e acaba abrindo mente, né? Parceiros também, né? Tá ali para isso, tá? Eu agradeço a você por você estar conseguindo pôr em prática, né? Você que agradeceu ali me chamando de professor, né? É que quando chamo professor eu me sinto velho. A barba já fica branca, o cabelo já fica branco, daí você se sente velho, né? Quando chama professor. Mas obrigado, né? O objetivo aí é compartilhar, tá? Trazer a informação. E aí tá a prova simples, fácil, né? Do que tratando 10 gramas, eu tenho que puxar o relatório, mas tá entre 10 e 10,5 gramas de ração por dia nesses últimos 14 dias. Então a gente manteve mais ou menos isso. Pode ser que aconteceu um dia, acho que aconteceu 2 dias, nós tratamos um pouquinho menos, mas daí nos outros 2 dias nós compensamos um pouquinho, tá? Aí o shake chegou no limite do tanque, daí a gente pegou e reduziu um pouquinho. Ou seja, chegamos a tratar até 11 gramas dia, mas daí chegou meio que no limite. O que é limite? Aí você vê que o peixe vai perdendo a voracidade, você vê que ele vem mais calmo pela manhã, daí você fala, opa, não tá legal, né? Ele tem que vir sempre muito bem, tem que vir com fome. É que nem nós, acorda de manhã, pelo menos eu tô com fome. Sabe? Tem que estar assim, né? É sinal que você comeu muito cedo, né? Se você jantar às 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, você vai acordar de manhã, você quer comer uma coisa.
Agora, se você jantar às 10 horas da noite, que às vezes acontece nós também, que não deveria, né? Aí chega, acorda de manhã, você não tem fome. Então o peixe é a mesma coisa aí, tá? Só para brincar um pouquinho com você. Que Deus abençoe você e que consiga encontrar Jesus, quem não encontrou, e quem já encontrou Jesus, bora lá seguir Ele nas suas tarefas aí. Um grande abraço, até a próxima, que Deus abençoe você e sua família.